Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de HTML. Hoje a gente vai realmente iniciar a marcação, colocar a mão na massa e escrever o nosso código. E é importante que você preste atenção no que a gente está escrevendo, mas também no porquê que a gente está escrevendo. O nosso objetivo aqui é utilizar o HTML5 do jeito certo, para que tanto o usuário quanto o motor de busca enxergue o nosso código e entenda o que tem ali, certo? Então nessa aula a gente vai marcar o header, vai marcar alguns blocos a mais, a gente vai entender um pouco mais das tags e da semântica do HTML para que você possa montar o seu site. E a partir daqui, a cada aula a gente vai continuando esse código, estruturando ele até chegar num site que a gente possa utilizar de repente como portfólio ou até comercializar, tá bom? Então vai fazendo as aulas agora, vai fazendo o código e vai deixando esse código aí para a próxima aula a gente continuar nele, certo? Vamos para a tela do computador então, que a gente vai iniciar a nossa marcação utilizando HTML5. Vamos lá. Iniciando então aqui a nossa codificação, a gente vai começar a botar a mão no código agora, lembrando sempre que esse módulo ele é focado em você entender a sintaxe do HTML e como que funcionam as tags. Nessa aula, na descrição dela, eu vou deixar para vocês um link onde vocês vão poder baixar o curso oficial da W3C sobre HTML5 para que vocês conheçam todas as tags, para que vocês estudem. É uma leitura muito importante para quem quer ampliar o seu conhecimento sobre todas as tags. O que a gente vai trabalhar aqui realmente em aula vão ser as tags mais utilizadas, onde a gente já vai marcar textos, já vai marcar blocos aqui, com o intuito de fazer já um primeiro site. Então a gente vai começar aqui no bem básico, marcando header, marcando content, tá? Marcando ali as tags iniciais, as tags básicas que a gente precisa ter no HTML, e a gente já vai fazer isso utilizando semântica também. Obviamente que a gente não vai entrar muito no assunto da semântica, mas para que você já entenda como que ela funciona. Então, para vocês darem uma olhada, a gente quer chegar num layout final que é esse aqui. A gente vai ter uma imagem em destaque com um vídeo bem legal, 4 artigos aqui em linha para que a gente possa disponibilizar aí um conteúdo. Tá, uma chamada aqui para o curso oficial HTML5 do jeito certo, que é o curso mais avançado, videoaulas, comentário, então para que a gente possa ver como disponibilizar sidebar. Então você vê que o conteúdo aqui, ó, ele é bem diferenciado para que você saiba também como trabalhar com as colunas, que é o que a gente vai ver no CSS. Mas por hora a gente vai simplesmente marcar o HTML. Para que vocês consigam trabalhar legal também, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para vocês o link deste plugin aqui, que é um plugin que você utiliza para verificar a semântica do código. Então eu vou deixar nessa aula o link da apostila do W3C e também o link desse plugin para que vocês possam instalar aí no Chrome de vocês, certo? Vamos lá, pessoal. Primeiro passo, estou aqui com o NetBeans aberto já, você já viu nas aulas anteriores como configurar, o que é um escopo HTML, a gente já vai começar realmente aqui na marcação do documento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em novo projeto, ok? Vou criar um projeto PHP, uma aplicação PHP. Por mais que a gente vá trabalhar com HTML, é sempre legal que você já trabalhe com o PHP para que o seu documento seja recursivo. Por mais que a gente não vá trabalhar PHP realmente, é interessante ter esse recurso para que você possa depois, de repente, ampliar o seu projeto, colocar dinâmica, sem precisar refazer todos os documentos ou alterar toda a estrutura do seu projeto. Então, sempre que possível, trabalhe com documentos PHP. Próximo aqui, então, a versão do meu PHP é 5.4 mesmo, eu vou trabalhar com a codificação UTF-8, vou vir aqui na pastinha e eu vou acessar lá a pasta de instalação do meu AMP. No meu caso aqui, eu tenho projetos, o AMP e www. Aqui dentro da www eu tenho uma pastinha cursos, certo? Então eu vou jogar lá dentro, ele vai pegar aqui cursos, eu vou botar uma barra, curso HTML5. Lembrando, não utilizem aqui caixa alta, não utilizem espaços e nem acentos, tá? O nome de uma pasta, ela tem que ser somente caracteres e números, como você pode estar vendo aqui, ok? Vou dar um finalizar então, o meu NetBeans vai criar o projeto já, ele já cria aqui pra gente um index, né, .php, você percebe que eu tenho aqui já o HTML, a semântica e tudo mais, que é um arquivo normal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar esse index pra gente criar agora, tá? Deletei então, só para vocês verem, e vou dar um Ctrl+N aqui. Tenho aqui alguns modelos prontos, mas eu quero aqui então ó, um documento HTML, arquivo HTML, ou melhor, vamos aqui com PHP, página web do PHP. Vou criar ele como index então. O index é muito importante, tá, pessoal? Uma pasta que tem o index automaticamente faz com que o servidor abra esse arquivo, sem você precisar indicar na URL. Então, se eu tenho um index no meu projeto raiz, na minha pasta raiz, automaticamente o meu site abre ele como se ele fosse a página home. Se eu tiver, por exemplo, um /admin, eu tenho que ter um index lá com um login para que o meu navegador entenda que aquele arquivo é o arquivo raiz ou o arquivo de entrada daquela pasta.
Então index significa isso, por isso que o nome tem que ser index, podendo ser PHP ou .html, tanto faz, mas tem que ser index, certo? Eu vou eliminar esses comentários aqui, deixando simplesmente o nosso documento HTML. Eu já tenho aqui a meta char set, tudo certinho, o title, e a gente vai também alimentar com outras tags aqui. Então o primeiro passo é o quê? Vou passar um lang pt-br, tá? Para dizer que é um documento em português do Brasil, certo? E a gente tem aqui o title. O title vai ser curso de HTML5. Eu vou passar aqui up inside treinamentos, ok? Tudo certo até aqui. Bom, qual que são as outras tags que a gente precisa essencialmente ter? Um site ele tem que ter o title e ele tem também que ter uma descrição. Então eu vou passar aqui um meta, name, description, content, tá? E vou fechar a minha meta. O que você percebe aqui? Que a gente tem duas sintaxes diferentes, tá? A minha tag title, ela abre e fecha e passa o seu conteúdo dentro. A minha tag meta, ela já passa o conteúdo dentro das próprias propriedades dessa tag. Então ela não tem uma tag de fechamento como a title, ela simplesmente fecha aqui. Por muito tempo, essa barra que você está vendo aqui, ela não era documentada oficialmente. No HTML5 é porque a gente utiliza para demarcar ou para dizer no código que é aqui que está fechando. Então, de tantos desenvolvedores utilizarem essa tag, ela foi documentada e agora ela é válida. E aqui dentro eu vou passar a descrição. Esta página web está sendo construída no curso de HTML5 da Up Inside Treinamentos, certo? Então eu já tenho a descrição. Essas são minhas metas básicas. Eu tenho também que ter aqui uma meta name viewport content widget igual device widget, vírgula, initial scale igual 1.0. E posso fechar a minha tag também. Essa tag, pessoal, ela é muito importante porque o nosso cenário web ele é acessado de celulares, de tablets e tudo mais. Então o que eu estou dizendo aqui, vocês vão ver mais para frente, a gente vai falar um pouquinho de design responsivo também, é que a viewport, ou seja, a minha tela, o tamanho do meu navegador, ele vai ser inicializado pelo content device width, ou seja, pela largura do meu dispositivo, e o initial scale quer dizer que ele vai começar com um zoom de 1.0, ou seja, sem zoom, né, para que ele tenha aí as características originais. Bom, o próximo passo aqui é a gente fazer inclusão de estilo, inclusão de fontes, inclusão de imagens. A gente vai deixar para trabalhar com assets depois. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui, ó, favicon, style e fonte, tá? Vou selecionar isso aqui, vou dar um Ctrl barra. Então vai ficar comentado aqui para a gente lembrar, tá, que a gente tem que fazer isso depois. Só dar uma organizadinha nisso, puxar um pouquinho mais para frente, deixar certinho aqui. E depois a gente volta para trabalhar então com esses ativos do nosso site. Nosso header está pronto. O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui no navegador, então localhost /cursos, vou dar um F5 e ele já vai ter a pasta aqui, ó, curso HTML5. Eu vou acessar, você percebe que ele já está no nosso arquivo que a gente está manipulando, porque é um index. Então automaticamente ele acessa. Um detalhe que eu notei aqui é que quando a gente criou o projeto, eu não coloquei um nome para ele para ficar aqui listado. E para sua organização é interessante que você saiba sim manipular os projetos no NetBeans. Então com o botão direito eu posso vir em propriedades e aqui eu posso alterar várias propriedades do meu projeto, né? Desde a execução como browser, né? Eu posso escolher qual browser vai executar, como que ele vai executar, pasta e tudo mais. E o que eu quero fazer aqui de primeiro momento é com o botão direito, eu venho aqui em renomear e eu vou botar aqui curso de HTML5. Ok, pessoal? Então já fica certinho e mais fácil de você se identificar em qual projeto você está trabalhando. Beleza, voltamos aqui então e dentro da body eu vou deletar esse código PHP para a gente começar a marcar. Bom, todo site, tá? Todo site ele tem o quê? Ele tem um header, ele tem um content, que é o conteúdo, é onde vai ficar todo o conteúdo, e ele tem um rodapé. Então, cabeçalho, rodapé e conteúdo. A gente já vai marcar isso aqui. Eu vou ter agora um header, vou ter também um main, que vai ser a tag de conteúdo, e vou ter também aqui um footer. Então você percebe que todas as tags aqui têm abertura e fechamento, porque elas contêm conteúdo. Então o meu header é o cabeçalho, a minha main vai ser o content e o footer vai ser o rodapé principal do meu site. Eu não vou trabalhar com atributos de classes agora, a gente vai deixar isso para trabalhar com o CSS para que você veja como atribuir classes e formatar tudo no CSS do jeito certo, sem utilizar ID, criando uma lógica correta, sem criar reflows do seu código. Então vai ser bem completinho e bem focado realmente aqui no âmbito profissional.
Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é marcar o nosso header. Então, mais um link que eu vou deixar para vocês é dessa pastinha de material, onde tem todas as imagens que a gente vai utilizar no projeto. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dar um Ctrl A para selecionar todos, vou dar um Ctrl e vou clicar no Layout, porque esse não me interessa dentro da pasta do curso. Vou dar um Ctrl C aqui, vou abrir então aqui a minha pasta de projetos, cursos, então www, cursos, e vou acessar aqui a nossa pasta curso de HTML. Aqui dentro eu vou criar uma nova pasta, IMG, certo? De imagem, e vou colar todas essas imagens aqui para já ficar disponível para a gente utilizar durante o projeto. O que a gente precisa agora? Primeiro passo, se você for perceber lá pelo plugin que eu pedi para vocês instalarem, é que eu não tenho contexto, eu tenho simplesmente um title body. Isso significa que a semântica do meu HTML precisa de um título, o meu site precisa de um título. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou começar aqui passando um img, que é uma tag de imagem. A minha img ela tem que ter um title e um alt. Toda a imagem tem que ter title e alt. O title serve para o título da imagem e o alt serve para que pessoas com deficiência visual possam ler o seu site de acordo com os softwares de leitura. Então o alt é para isso. E eu tenho também o src, que é um outro atributo que vai dar o caminho da imagem. E eu posso finalizar aqui. Você percebe que mais uma vez a gente tem uma tag que não fecha com outra tag de fechamento. Por quê? Porque os atributos e todo o caminho que a gente vai alimentar está dentro da própria tag. Isso você pode ver com bem mais detalhes dentro da apostila. Eu vou dar aqui um Ctrl espaço para o meu NetBeans me ajudar a encontrar a imagem. Eu vou dentro da pasta IMG com o Enter e eu vou pegar aqui o meu arquivo de logomarca. Vamos só dar uma olhadinha em como que eu deixei o nome. Acho que é underline logo.png. Mas eu vou conferir, ó. É isso aí. Então eu tenho a minha logomarca. O title dessa imagem vai ser o quê? Curso de HTML5. E eu posso botar aqui no Alt, entre colchetes, curso de HTML5 também. Esse colchetes aqui é um padrão dos novos softwares de leitura, tá, pessoal? Então, se você quiser ou não utilizar, eu sempre utilizo para definir que é para leitura de software. Bom, como eu falei também, a gente precisa no nosso documento de ter um título que defina o que é o meu site, qual que é realmente o conteúdo principal desse site. Então eu vou ter aqui um H1, que é o título do meu site. Dentro de um header solto, ele passa a ser o título. E aí, novamente, eu vou ter o mesmo título do meu documento, passando aqui a contextualização dele. Vamos lá, atualizei aqui a página e você percebe que agora o meu documento tem um título. Tudo certo. Dentro da header ainda, a gente vai ter o nosso menu. Só para a gente relembrar, antigamente no HTML, eu criaria aqui uma div class header, uma div class content e uma div class footer, ou main footer, para dizer que é o footer principal. Como você deve estar percebendo, o HTML5 nos dá ferramentas, nos dá novas tags para passar isso de uma forma semântica, tanto para a gente entender o código, quanto para o robô entender o que se passa nessa marcação. Então isso é muito interessante, isso é muito legal. Agora é o seguinte, a gente poderia vir aqui e passar uma tag nav, que é uma tag do HTML5 para definir uma navegação. Só que o que a gente vai ter aqui é um menu principal. Então não é interessante que eu dê semântica aqui para não desviar a atenção do robô, porque eu quero que o robô leia o conteúdo do meu site. Então é por isso que eu não vou passar semântica com links de saída da minha página aqui. Por mais que seja para dentro do site, se você passa semântica, você está redirecionando os acessos do robô. E eu não quero isso. Então eu vou passar aqui uma ULI, que é uma lista não definida, e depois eu posso passar aqui um class para formatar o menu. Mas por enquanto a gente vai simplesmente nas tags HTML. Agora eu vou passar uma ali e vou deixá-la fechada, e a gente vai trabalhar com links, os links de navegação do nosso site. Então eu vou ter o seguinte, a href, title, nunca esqueça de títulos em link, e aqui a gente tem uma tag de fechamento. Dentro dessas tags eu passo o que vai ser o meu link. Então eu vou ter um home. Dentro do title, eu vou passar simplesmente curso de HTML5, que é o meu documento, né? É o documento que eu estou acessando. E aqui a gente tem dois detalhes, tá, pessoal? Se eu for passar para uma outra página dentro do meu site, eu posso utilizar, por exemplo, um /contato.php. Ou eu posso ainda definir a base do meu site em uma constante para dizer a URL completa e então passar essa constante aqui. Mas aí a gente já vai para o PHP e não é o que a gente quer. Eu também posso botar um ponto barra para identificar que está na mesma pasta e eu vou para um outro arquivo. E quando eu quiser que o meu link me leve para uma página externa, eu sempre tenho que passar a URL completa. Ou seja, se eu quiser ir para Up Inside, http://www. E aí eu vou com o link. Porque se eu passar simplesmente o www.
o link vai identificar que a gente está dentro do mesmo domínio e não vai tirar a gente daqui. Então é muito importante você sempre passar o HTTPS quando você quiser tirar ou ir para outra página, para outro domínio, certo? Aqui eu simplesmente vou passar um ponto barra, dizendo que eu quero ficar na mesma página, e aí quando eu clicar, ele vai atualizar o documento e me manter. Como a gente vai trabalhar aqui nesse nosso layout, simplesmente com um arquivo single, ou seja, com um hot site, com alguns efeitos de navegação, então eu vou passar aqui uma tralha. Uma tralha significa uma âncora. E eu vou dar um home. Se eu tiver dentro do meu documento, por exemplo, um ID home, ao clicar nesse link, automaticamente o navegador vai dar um pulo até essa div. Então isso é um link âncora. Você leva para a mesma página e para onde existe um ID. E é para isso que serve o ID. Não utilize ID para CSS, nunca, tá? Você vai ver isso, a gente vai falar mais isso aí no módulo de CSS, porque o ID é uma identidade de um elemento. Só pode ter um ID igual para um elemento dentro de um arquivo. Se você tiver dois IDs iguais, você pode causar problemas aí no DOM, no documento, ok? Então não utilize ID se não for simplesmente para fazer uma seleção ou para fazer realmente uma âncora ou para identificar um elemento único dentro da sua página. Então a gente já tem aqui a home. Vamos fazer os outros menus. Eu vou ter aqui curso, especial, videoaulas e contato. Só para vocês verem então, vou dar um visualizar aqui, vamos ampliar e tá lá, ó, nosso menu, home, curso, o curso, work series, que vai ser para tirar a gente daqui, videoaulas e fale conosco. Então vamos lá, home, o curso, work series, videoaulas e fale conosco. Agora o que está errado aqui, pessoal? Você percebe que eu tenho primeiramente a âncora me levando sempre para o mesmo lugar, o que não é interessante. E o outro problema é que o meu título também está passando que esse link é a mesma coisa. O que o robô enxerga no seu site não é o que está aqui, e sim o que está aqui. Então você tem que identificar para onde esse link está levando, qual que é o conteúdo que você vai levar. E é isso que a gente faz dentro do title, a gente identifica para o robô. Então eu vou botar o seguinte, o curso de HTML5, ou você pode botar sobre o curso de HTML5. Vamos lá, aqui a gente tem Work Series, então eu vou botar o seguinte, curso Work Series HTML5 do jeito certo. A gente vai ter aqui videoaulas, confira videoaulas do curso de HTML5. Você percebe que eu estou passando semântica sempre. E aqui por fim eu vou ter o formulário, então contato sobre o curso de HTML5. Estou usando várias vezes a mesma palavra, estou identificando sempre que o curso é de HTML5, então a minha otimização aqui está muito coesa, ok? Então eu vou ter o seguinte, o curso, aqui vai ficar home mesmo, aqui eu vou botar curso simplesmente, aqui eu não preciso WS porque eu vou levar para fora, então a gente já vai fazer esse, eu vou ter aqui videoaulas e eu vou ter aqui um contato. Então temos os links. Como eu falei, esse Work Series vai levar para fora. E como a gente viu, a gente precisa passar a URL completa aqui. O que eu vou fazer é o seguinte então, eu vou vir aqui, www.upinside.com.br/oferta/HTML5 do jeito certo. Essa é a página oficial então do curso que eu quero divulgar lá. Então eu vou dar um Ctrl C, vou vir aqui e vou passar o URL. Você percebe que tem http://. É isso que eu quero. Agora, voltando aqui, eu vou dar um F5, a gente já tem os links criados. Quando eu clicar, você percebe que ele passa a tralha lá, ou seja, ele está passando a âncora. Obviamente que não vai se mover ainda porque a gente não tem esses contentes, mas depois ele vai. E a gente vai ver também como mover isso aqui com um efeito de slide bem bacana. Agora, se eu clicar aqui na Work Series, você percebe que eu já estou indo lá para a página do curso. Eu quero fazer com que isso seja aberto em outra aba para que eu não tire o meu usuário do meu site. Então, simplesmente eu vou vir aqui e vou dar um target underline blank. Com esse comando, quando eu clicar, uma nova aba é aberta e eu não tiro lá o meu usuário do meu site. Por fim, para vocês verem a coisa acontecendo, se eu tirar esse http://, você vai ver que ele vai tentar abrir dentro do meu projeto. Então é por isso que é importante que links de saída tenha esse http://. Outra coisa muito importante é que o Google ele tem um sistema de pontuação no seu site. Quando você tiver um link indicando parceiros ou promoções ou coisas que não devem ser pontuadas para o seu site, ou seja, não tem o conteúdo relevante com o conteúdo do seu site, nunca esqueçam de dar um rel, que é relativo, no follow. Assim você não está passando seus pontos
e se você estiver indicando um site que não tem o conteúdo referente ao seu, você não vai ser penalizado pelo Google. Como aqui o meu conteúdo é relevante, eu vou deixar sem o nofollow. Bom, a gente já tem agora o nosso menu e o cabeçalho do nosso site já está pronto. Bom, tudo pronto por hoje. Você viu aí a nossa marcação, fez a marcação do seu header, de um menu, e a gente viu aí que cada tag tem o seu sentido, né? Quando a gente escreve algo no HTML, a gente está escrevendo tanto para o usuário, a parte visual, quanto para o motor de busca, que vai ler o seu código e vai entender o que está acontecendo ali. Certo? Bom, se você quiser saber um pouco mais, de uma forma mais profissional e mais abrangente sobre HTML5, na descrição desse vídeo tem um link onde eu apresento o meu curso profissional. Mas é só um convite, você não precisa acessar. Outro detalhe, se você gostou desse vídeo, cara, dá um joinha e ajuda a gente a divulgar. E se inscreve no canal também para receber em primeira mão quando a gente publicar um próximo vídeo, ok? Eu te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.